Esta mente agitada, vacilante, difícil de vigiar e controlar. O sábio endireitará, tal como o flecheiro faz com as flechas. Tal como um peixe tirado da água e jogado na terra, esta mente se debate enquanto está abandonando o reino de Mara. Mente, chitam. Este termo é comumente traduzido como mente ou consciência, e é visto como a essência do assim chamado ser, que desempenha o papel mais importante no complexo maquinário do homem. Chitta é mais apropriadamente traduzida como um estado mental, ou melhor ainda, um estado emocional. É chitta que é ou contaminada ou purificada, e este é o pior inimigo e o maior amigo que alguém tem. Chitta parece ser o equivalente à alma no pensamento ocidental. No budismo, no entanto, uma alma como entidade permanente não é reconhecida. Chitta, que toma o lugar de alma no pensamento ocidental, se refere ao estado emocional de uma pessoa. Chitta não é uma entidade fixa, mas sim uma atividade instável, tal como uma chama. Algumas vezes as emoções estão estimuladas e outras vezes Chitta está calma, as emoções estão ausentes. Podemos até traduzi-la como temperamento. Algumas pessoas que escrevem sobre o budismo, erroneamente, consideram Chitta como equivalente à mente ou consciência. Mas o que se entende por Chitta é o aspecto emocional, e não os aspectos cognitivos do processo mental. Quando uma pessoa está dormindo e está em um estado sem sonhos, ela experimenta uma espécie de estado mental que é mais ou menos passivo do que ativo. É semelhante ao estado mental que se experimenta no momento da concepção e no momento da morte. O termo da filosofia budista para este tipo de estado mental é Bhavanga Chitta, que significa o estado mental natural, que é a condição para a existência da pessoa. Surgindo e desaparecendo a cada momento, Bhavanga flui como uma corrente d'água, não permanecendo a mesma por 2 momentos consecutivos. Nós, de fato, experimentamos este tipo de estado mental não só em um estado sem sonhos, mas também em nosso estado de vigília. No decorrer da nossa vida, experimentamos estados mentais de Bhavanga mais do que qualquer outro tipo de estado mental. Portanto, Bhavanga torna-se o estado natural da mente. Alguns estudiosos consideram Bhavanga como sendo o mesmo que subconsciência. De acordo com o dicionário de filosofia, subconsciência é um compartimento da mente suposto, por parte de certos psicólogos e filósofos, de existir abaixo do limiar da consciência. Na opinião de alguns psicólogos ocidentais, a subconsciência e a consciência coexistem. Mas Bhavanga não é um subplano e também não corresponde à consciência subliminar de F. W. Meyer. Bhavanga é assim chamado porque é o estado de repouso da mente, que é natural para o contínuo vital de um indivíduo. É por isso que o contínuo vital tem sido sugerido como o termo equivalente em português para Bhavanga. Mas uma tradução melhor seria estado de repouso mental. Este estado mental de Bhavanga, que a pessoa sempre experimenta enquanto não é interrompida por estímulos externos, vibra por um momento mental e desaparece quando um estímulo ativa os sentidos. Suponha, por exemplo, que o olho seja estimulado. Então, o fluxo de consciência Bhavanga é bloqueado e a consciência da porta do sentido, cuja função é voltar a atenção para o objeto,
surge e desaparece. Imediatamente após isso, surge uma percepção visual que vê o objeto, mas que ainda não sabe exatamente do que se trata. Esta operação do sentido é seguida por um momento de recepção do objeto que é visto. Em seguida, surge o momento mental de investigação, que momentaneamente analisa o objeto visto. Isto é seguido por um momento mental de decisão. Disso depende jhāvana, a importante fase psicológica subsequente. É nesta fase que uma ação é julgada, seja ela benéfica ou prejudicial, quando o discernimento é exercido e fará sua parte. Kama é realizado nesta fase. Se decidida corretamente, torna-se benéfica. Se de forma errônea, prejudicial. Independentemente da conveniência ou da inconveniência do objeto apresentado à mente, é possível que o indivíduo torne o processo jhāvana benéfico ou prejudicial. Se, por exemplo, encontra-se um inimigo, a raiva vai surgir automaticamente. Uma pessoa sábia pode, em vez disso, com o autocontrole, irradiar pensamentos de amor-bondade para ele. Esta é a razão pela qual o Buda declarou: por si mesmo o mal é feito, por si mesmo se é contaminado. Por si mesmo nenhum mal é feito, por si mesmo se é purificado. Ambas, impureza e pureza, dependem de si mesmo. Ninguém é purificado por outro. É um fato aceito que o ambiente, as circunstâncias, as tendências habituais e assim por diante condicionam nossos pensamentos. Em tais ocasiões, a volição é subordinada. Existe, no entanto, a possibilidade de nós superarmos as forças externas e produzir pensamentos benéficos ou prejudiciais, exercendo nossa vontade própria. Um elemento exterior pode ser um fator causal, mas nós mesmos somos diretamente responsáveis pelas ações que se seguirão. É extremamente difícil sugerir uma tradução adequada para jhāvana. Percepção é uma tradução sugerida por alguns. Impulso é sugerido como uma tradução alternativa, que parece ser menos adequado do que percepção. Aqui é mantido o termo em Pali. Jhāvana literalmente significa correr velozmente. É assim chamado porque, no curso de um processo de pensamento, ela corre velozmente por 7 momentos mentais, ou, no momento da morte, por 5 momentos mentais, para um mesmo objeto. Os estados mentais que ocorrem em todos esses momentos mentais são semelhantes, mas a força potencial deles é diferente. Todo esse processo de pensamento, que ocorre em um fragmento infinitesimal de tempo, termina com a consciência de registro, com duração de 2 momentos mentais. Assim, um processo de pensamento é completado após o término de 17 momentos mentais. Esta é a análise de um processo de pensamento envolvido na experiência de um objeto. No sistema budista, um elemento essencial na busca pela suprema realização espiritual é a contemplação sobre a verdadeira natureza da mente, Citta Nupassana, em Pali. Citta Nupassana significa contemplação da mente. A mente é tão complexa e sutil que mesmo a ciência moderna não tem sido capaz de compreender a sua real natureza. Mas o Buda foi capaz de compreender a verdadeira natureza da mente através do desenvolvimento da sua própria mente. O desenvolvimento da mente leva à concentração. A mente assim desenvolvida pode ser facilmente dirigida para o conhecimento supremo. No entanto, tal estado não pode ser alcançado facilmente. A mente não sossega em um objeto, ela sempre se desvia.
Quando se tenta controlar a mente, ela se contorce, tal como um peixe retirado da água. Portanto, o controle da mente é para ser realizado com grande esforço.